Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você está aí nos acompanhando. Já deixa o like, um comentário de convidados que você queira ver aqui no Tripod. E hoje, antes de tudo, agradecer ao Orenilton, né, que sempre está aí ajudando, auxiliando e produzindo o nosso Nutripod. Valeu, Orenilton, nosso técnico ator, produtor, diretor. E já trouxe aqui nutricionistas de vários nichos, já trouxe aqui gastrólogos, gastrônomos e também a gente tem que trazer estudantes de nutrição, porque a gente tem uma vivência diferente, principalmente quando já está atuando ali nos bastidores com nutricionistas. Então, hoje eu trago uma colega da nutrição que eu estava ansiosa também para entrevistar, porque a gente tem uma vivência diferente e a gente sempre quer saber mais como começar, como está a graduação, porque cada um tem uma vivência diferente. E hoje eu estou com ela, a Priscila Moura. Oi. Priscila, se apresente e já comece falando o que te levou a fazer nutrição. Pronto, bom, tudo bom? Boa tarde, boa noite, bom dia, como a Nadine falou. É, eu vim aqui porque você pediu para a gente conversar sobre transição de carreira e como é que tudo isso aconteceu, não é? Então, eu entrei na nutrição aos 38 anos de idade e é uma história bem complexa, vamos dizer assim, né? Minha área, eu sou formada em turismo, é a minha primeira graduação. Atuei na área por um bom tempo, trabalhei no Hotel Vila Galé. Através dele, eu conheci muitos cantos aqui no Brasil. E foi uma experiência fantástica, né? Depois do Vila Galé, eu tinha aquele sonho de ser empreendedora. Então, eu saí de lá para montar uma confecção. Então, durante 8 anos, eu trabalhei com uma loja de roupas femininas aqui em Fortaleza. E até que casei, chegou o momento que eu disse, eu quero engravidar. E esse filho não vinha. E por esse filho não vir, a nossa médica indicou que a gente fosse para um médico que fosse voltado para a fertilidade, né? De reprodução humana. E lá a gente iniciou um tratamento e ele disse, para continuar o tratamento, eu preciso que você vá para uma nutricionista da nossa equipe, que ela vai dar o apoio também, o suporte ao tratamento que a gente vai fazer. E eu achei assim meu Deus, o que tem a ver eu ir para uma nutricionista se eu Não teve esse quero contato antes, né, isso? com a nutrição? Nunca tinha ido para uma consulta nutricional, nunca ninguém da minha casa, não, então a gente não tinha esse convívio. E assim eu fui. Mas eu sempre fui uma curiosa, né? Eu sempre, assim, estou comendo tal alimento, o que é que esse alimento, qual é o benefício? Eu sempre fui curiosa nessa questão, mas nunca nem me passou pela cabeça viver nutrição, né? Mas dentro do consultório, eu simplesmente me apaixonei por tudo que me foi apresentado, pelos resultados que eu e o meu marido a gente conseguiu. E eu, no final das contas, a inseminação não deu certo. Mas a gente continuou com o tratamento com a nutricionista e com 1 ano eu estava grávida. Então, é o que eu falo para todo mundo. Eu paguei para ter meu filho, mas foi Deus quem me deu. E, nesse ponto, eu fiquei simplesmente Ai, encantada. gente. Tô emocionada já. Eu fiquei simplesmente encantada pela profissão e aí passei a estudar mais a fundo, a se interessar e a praticar atividade física. Enfim, comecei a ter uma mudança de mindset mesmo. E sempre ligada a esporte, que é que o alimento servia, enfim, daquela forma, né? Suplementação, totalmente ligada. Mas a minha área sempre foi a área comercial, né? Eu esqueci até de passar esse ponto, né? Fui só conversando sobre isso, que foi uma questão. Quando eu engravidei, eu decidi abandonar tudo. Eu decidi parar com tudo que eu estava fazendo de trabalho e tudo. E conversei com meu marido, eu falei, segura as pontas, que quem vai segurar, quem vai sustentar a casa é tu, porque agora eu vou só ser mãe. E aí vivi a minha gravidez. Com 1 ano que meu filho tinha nascido, eu fiquei, será que vai demorar de novo? E aí eu decidi engravidar de novo. Então, logo em seguida, engravidei. Meus filhos têm diferença de 1 ano e 11 meses, de um para o outro, né? Então, eu abdiquei da minha vida para poder ser mãe. E aí,
eles estavam um pouquinho maiores e eu disse, não, agora eu tenho que voltar para o mercado, porque eu não sei ser essa pessoa que fica dentro de casa, só cuidando de casa, de filho, não, eu preciso produzir. E aí eu fui convidada para trabalhar numa empresa que é a PWR Gestão. Lá eu passei 3 anos, né? Mas nesse período algo começou a me incomodar. Disse, gente, não é isso. Eu não sei o que está acontecendo. Não é isso. Eu faço bem o meu trabalho, mas tem algo me incomodando. E aí eu cheguei para uma amiga que é nutricionista e conversando com ela, eu sabia que a minha área era área comercial, era a área que eu sabia desenvolver. E a Camila Mezê, né, que é a minha amiga, ela falou assim, aí eu falei para ela, Camila, você não tem um laboratório, você tem contatos com esses laboratórios que te visita no consultório, será que algum deles não tem uma vaga na área comercial? Porque eu gosto tanto da área da nutrição que eu queria trabalhar com isso. Aí ela pegou e me falou, Pri, para trabalhar tanto na área comercial da nutrição, você precisa ser nutricionista. Aí eu disse, é mesmo, eu não sabia que também que tinha esse campo da nutrição, né? Aí ela falou, disse, por que tu não vai estudar? A gente conversa tanto, tu manja tanto dos assuntos e tudo. Tem tanta curiosidade, isso, né? eu tô debatendo algo contigo, tu sabe desenrolar bem tudo, é sinal de que você pesquisa, que você estuda. Aí ela disse, não, Camila, já sou formada, já passou o tempo, eu não vou estudar agora mais, não vou mais fazer faculdade, não. Aí ela, Pri, 4 anos, passa no instante. Isso foi numa sexta-feira. Aí eu peguei, voltando para casa, conversei com meu marido, ele super apoiou, e ele que foi atrás, né? Ele que viu a faculdade, ele que fez a minha inscrição, eu fui lá fazer o vestibular, entrei. Aí eu disse, meu Deus, que louco, né? O Senhor coloca a gente em cada situação, tudo no seu momento. E aí estou eu, simplesmente apaixonada. Com o tempo que eu estou lá na empresa que eu trabalhava, eu comecei também a falar, o meu momento aqui já terminou, eu tenho que começar a voar, eu preciso viver a nutrição. E aí foi onde surgiu a vaga para ir para o Coimbra. E aí é onde eu estou até agora. Antes da gente falar, né, sobre o estágio para agora ser funcionária de lá, uma coisa, a gente sempre, eu vejo muito para quem começou a faculdade já do 30 para cima, que é essa, tipo, própria dificuldade, medo da opinião dos outros, medo de como é que vai ser. Mas eu acho que tem tempo para tudo. Eu acredito muito nessa coisa de tempo de Deus e aí tempo de Deus. Então, tu teve que viver tudo isso, que foi muito importante para tu se construir a Priscila que é hoje, para ter a gestação, para ver como a nutrição tá ali atrelada com fertilidade, com saúde da mulher. E que te impulsionou a ir atrás, anos depois. E agora eu queria saber mesmo como foi o início da tua graduação, como foi esse desapegar desses achismos, às vezes, que a gente tem sobre idade, sobre começar uma nova carreira. Como foi desapegar daquela Priscila de antes para começar a graduação? Pronto. Na verdade, eu nunca fui muito ligada nessa questão da idade. O que me deu aquela crença limitante de início foi eu já ter construído uma história, já ter todo um planejamento, e eu disse, gente, eu começar algo agora de novo. Isso foi o que pegou um pouquinho, né? Mas eu sou aquela pessoa que eu gosto de arriscar. Eu disse, ela só precisou me dizer essa frase, 4 anos, tu fazendo a faculdade vai passar da mesma forma que tu não esteja fazendo. Mas no início da tua graduação, tu já chegou a ter um pouco de medo, assim, por ter justamente estar mudando de carreira, porque eu acho que essa mudança de carreira, assim, eu falo porque eu mudei de curso, tranquei um curso, mas tudo bem, é trancar um curso. Eu ainda não estava atuando, mas acho que é mais tranquilo. Agora, uma carreira que tu já estava ali bem desenvolvida, Isso, bem diferente. Isso que te dava medo ou, tipo, passou quando tu fez tua inscrição? Ou só passou depois do primeiro período? Eu vou te dizer que dá medo até hoje. A sinceridade, é bom falar. Porque às vezes dá um medo, assim. A gente tem medo da carreira, de como a gente vai se formar e tudo. Isso dá medo até hoje, né? Eu fiquei naquele momento, eu já domino esse assunto aqui. E eu vou começar com um assunto que eu domino zero.
eu procurava estudar sobre alimentos, mas não sobre mecanismos do corpo humano, né? E eu disse, nossa, faculdade de nutrição é faculdade de medicina. Só muda o nome, porque você estuda o corpo humano todinho e a diferença é que você não vai manipular em abrir um corpo. Eu gosto de fazer essa analogia. Mas medo, Nadine, dá até hoje. E eu paro para pensar assim, poxa, falta um ano para eu me formar. Como é que vai ser? Assim que eu imagino que eu estou no ninho e, de repente, vai e te expulsa do ninho. Vai voar, que tu tem que conseguir... Eu tô sentindo essa mesma energia. A gente daqui a 5 meses. Mas eu acho que o medo é... Não, a coragem. A coragem é o medo que impulsiona a gente. É isso, a gente está sendo impulsionada. Porque tá aqui hoje no Nutripod, tá ter ido atrás do estágio no Coimbra, que daqui a pouco a gente chega nesse assunto. Ter começado a faculdade já é um passo muito grande. E é algo que eu acho que vai gratificar nós duas como estudantes e futuras nutricionistas. Então, fala um pouco do que está sendo esse teu momento de graduação, como está sendo o teu momento aluna. Pronto. Uma coisa que eu gosto muito de dizer é, principalmente para pessoas que têm muita ansiedade, eu procuro trabalhar muito isso, porque eu acho que o segredo é viver a jornada, né? Então, o meu momento hoje é de saber apreciar o que está acontecendo agora. Então, eu procuro não me antecipar muito. Como é que vai ser quando eu estiver formada, né? Então, eu procuro devorar tudo que vem na minha frente de oportunidades. Aproveitar toda a oportunidade. Isso, de conteúdos. Tudo que é dito, às vezes eu estou na sala com vários nutricionistas conversando, aí eles falam de alguma coisa, se eu não entendo, eu simplesmente abro ali o Google e o que é isso daqui? Porque, para não ficar só aquele, escutei uma não palavra... Não só o técnico da faculdade isso. Também, pegar a prática do... Isso. Então, para mim, é focar em viver a jornada, né? A aproveitar o momento presente. Então, meu momento hoje é de estudante e eu tenho que ser estudante. Enquanto estudantes aqui, qual é as matérias assim que tu mais teve apego? Não vamos falar de desapego, né? Que a gente sempre... A vida é uma caixinha de surpresa, né? Pronto. Por incrível que pareça, eu gostei muito de bioquímica. Eu amo. O pessoal fala que é o terror. Eu peguei monitoria de bioquímica. Acho que foi o que me fez... E agora estou fazendo o curso. Então, realmente, bioquímica... Então, você está ali, você começar a entender... Qual é o transportador? O que é que liga ao quê? Por que é que isso acontece aqui? Tudo dentro de gente, Deus é muito perfeito, não é? Cada botãozinho que ele fez dentro do nosso corpo, assim, para uma função. E se você desregula um, vai regular o outro. Enfim, é uma caixinha de surpresa e isso me encanta. Então, eu acho que hoje é a bioquímica. Teve alguma matéria, assim, questão não só de dificuldade, mas que tu teve Acho que tu tá aí no 6º. Estou no 6º semestre. Então, teve alguma disciplina que já tu não teve tanta facilidade, tanto apego? Eu acho que eu não vou dizer de facilidade, eu acho que de dedicação, que é a parte da UAN. Te entendo. Tecnologia de alimentos foi uma coisa que me pegou muito, mas o UAN, enfim. E foi uma cadeira que eu tive até agora, recente, que foi... administrando uma unidade de alimentação, mas na parte mesmo administrativa, eu achei meio cansativo. E aí eu vou para o estágio de estou com medo. Pelo contrário, eu quero viver o estágio, porque eu acho que na prática eu vou encarar de forma diferente. Eu gosto muito da parte teórica e eu também gosto da parte prática, mas eu não sei ainda como é o ano. Estou com medo porque é um desconhecido, entendeu? Eu acho que eu já fiquei em ação, já tive um estágio também, extracurricular, mas enfim. Priscila, para quem está mudando de carreira, qual é o seu conselho para essa pessoa? Eu acho que dê o seu passo. É o que eu acabei de dizer, dê o seu passo e viva seu momento presente. Se é isso que tu imagina, se é isso que tu pensou, você tem que arriscar. Você só vai saber se não vai dar certo se você for. Porque ficar na sensação só do achismo, esse é um conselho que eu dou porque eu não uso para mim. Eu não, e se? Eu não gosto desse e se. Eu primeiro vejo se... Afasta muito, né? Eu primeiro vejo, deu errado, problema. Deu errado, então vamos voltar e... começar outra história. Eu tenho muito essa questão. E a Priscila de agora? O que ela falaria para a Priscila que estava começando ou que estava com medo de começar?
Eita. Tô bem a de Não é? apresentadora. Então, a Priscila de agora falaria para a Priscila que estava começando, né? Eu acho que eu dizia assim, menina, por que é que tu não começou antes? Porque eu fico me imaginando, às vezes eu me questiono, gente, por que é que eu não comecei antes? Por que é que eu fiquei só nessa questão do ser curiosa, de gostar do assunto, e por que é que eu não me joguei na graduação antes? O que é que estava me freando? Tempo Não, de Deus. não tinha o que me freava. Mas eu Entendeu? acho que foi no teu tempo, né? Então a gente tem que acreditar nisso. Porque foi um tempo que tu também teve essa aproximação com a nutricionista especializada em fertilidade. Então Isso. acho que isso foi muito importante. E hoje em dia, como é que tu leva a nutrição que tu aprende na faculdade, que tu aprende lá no Coimbra, para casa? Pronto. Tem muita gente que já me chama até de nutricionista, né? E eu disse, gente, calma, peraí, eu tenho até medo de quando falam isso. Mas eu procuro sempre estar antenada e já praticando tudo que eu vou aprendendo, eu vou praticando com quem eu posso praticar, que é com os de casa, né? Então, inclusive, até meu pai foi diagnosticado com diabetes. E eu acabei que comecei a me interessar muito pelo assunto e passei a estudar bastante e tudo. E levei ele para fazer consulta. Inclusive, hoje ele é paciente da Sabrina, né? Que esteve aqui com você. E eu me encanto porque muitas das coisas que eu acompanhei do atendimento com ele, eu disse, gente, eu estou dominando. Gente, legal, que bom ela está conversando e eu saber o que é que ela está falando, né? Então... Tá dando resultado. Isso, dando resultado. E aí até surgiu o questionamento de pessoas perguntando, por que você levou ele para o profissional, se você estava sabendo e tudo? Em primeiro lugar, porque a gente precisa do respaldo de uma pessoa que já está aí, que já está experiente na área. E segundo, porque tem aquele ditado, santo de casa não faz milagre, né? Então, na minha casa tem muito isso. Mas eu fiquei muito feliz em eu ver que de passo a passo a gente vai evoluindo. Ai, gente, quando pega diabetes, realmente uma coisa tá ficando muito comum. E assim, no meu lado, é meu avô. Então, pega quando a gente fala de diabetes, que a gente... Realmente, santo de casa não faz milagre. Isso. Agora, Priscila, eu queria que tu falasse um conselho para quem quer começar um estágio. Seja que tá, tipo, principalmente para aqueles que estão no primeiro, segundo período e tem essa, tipo, agora não, deixa muito... Então, um conselho para ti que já foi muito ativa nesse lado de buscar. Pelo contrário, né? Quando eu comecei a faculdade de nutrição, eu ainda passei 2 anos na empresa onde eu estava trabalhando, né? Que era na área comercial. E uma coisa que me incomodava muito era, gente, eu preciso estar aqui porque eu tenho uma responsabilidade em casa, eu tenho filhos, tenho as responsabilidades financeiras. Mas a minha vontade era de jogar tudo para o alto e em busca de estágio. Olha, eu quero, nem que seja para limpar a sua mesa, mas que me dê a oportunidade de ouvir, de te ver trabalhando, né? Então, eu tinha muito essa sede de começar a trabalhar, mas eu precisei organizar o meu terreno para poder ir para os estágios, não, como é que chama? Os estágios que não são de dentro da faculdade. Extracurriculares. Isso, os que não são obrigatórios. Mas o meu conselho entrou na faculdade, você está com dúvida ou sabe que aquilo ali é para você, eu acho que o estágio ele é super importante, porque ele que vai te dar a segurança, ele que vai te mostrar como é a profissão real, nua e crua. Então, o quanto antes e quanto mais bagagem você tiver, para quando você chegar no mercado, você já está um pouco mais, né, digamos assim, vivenciado, porque experiente não, eu acho que é bacana. Se você pode, né? Porque eu acho que nem tu falou, os 2 primeiros anos tu estava na empresa. Então, foi uma coisa que teve também tempo. Tudo no tempo certo. Isso. Como é que hoje em dia tu consegue meio que se manobrar ali, desenvolver tempo para ser mãe, ser esposa, ser filha, família,
cuidar graduação e também trabalhar. Como é que tu consegue administrar tudo isso? Só Deus. Mas, assim, tudo é uma questão de organização, né? Para eu conseguir dar conta de cada coisinha, eu precisei pegar literalmente tudo que eu tinha para fazer e listar. Colocar em pontos que hora tu acorda, que hora tu faz isso, ou seja, tudo cronometrado mesmo, como se fosse aquelas pessoas metódicas. Uma coisa que eu não sou é metódica, né? Mas eu tive que trazer esses métodos para a minha vida. Inclusive, treinar. Eu amo treinar. E depois de ser mãe, eu fiquei, que momento é que eu vou treinar na minha vida, né? Antes mesmo de trabalhar, de qualquer outra coisa. E não tinha, né? Eu disse, eu vou ter que acordar cedo. Qual é o horário que dá para mim? 5:30 da manhã, que é o horário que as academias abriam, né? E aí foi uma coisa super difícil, né? Você, de repente, acordar cedinho e tudo. Eu disse, mas é o horário que eu tenho. E aí, passei aí e hoje me habituei, é só esse horário. Quando se torna hábito, fica mais fácil. Mas e aquele negócio? O pessoal pergunta, tão cedo? Eu disse, gente, eu não tenho uma opção. ou eu vou esse horário ou eu não vou mais, né? Então, o treino foi um desses. Mas, para resumir, eu tenho uma rede de apoio muito boa. Eu tenho um marido muito bom, um marido que me apoia, assim, tudo que eu sonho, que eu almejo, ele está ali, embora, vamos. Então, hoje, por exemplo, né, eu saio de casa, vou para a academia, volto para casa, só dá tempo ali de organizar as crianças e mandar para a escola e me organizar para trabalhar, né? E aí fico até 4 horas da tarde, que é o horário que eu fico na empresa, de lá eu já vou para a faculdade. Então, eu pego esse horáriozinho ali de 5 às 7 para estudar na biblioteca e de 7 às 10, aula. Ou seja, eu saio de casa de manhã e só volto de noite. Eu só vejo meus filhos de manhã, porque quando eu chego eles estão dormindo. Mas é isso, é você parar, centrar, pensar no teu foco, no teu objetivo e lembrar que tem fim. Isso não é a vida toda, isso é um momento da minha vida e eu converso muito com eles, né? Porque são pequenininhos e tudo, para eles entenderem o porquê que a mãe está tão longe de casa na semana. E no final de semana eu procuro me organizar para poder ter eles sempre bem perto. Acho que agora é a questão de abdicar para saber que no final... Eu penso sempre isso, porque, tipo... Diferente, eu moro aqui sozinha em Fortaleza. Minha família é Pernambuco e Pará. Então, eu sempre fico pensando, não... Às vezes dá saudade, mas abdicações que a gente tem um propósito no final. Ai, gente... A gente fica emotiva do nada. E eu quero saber como tu conheceu o Coimbra, o que te levou a buscar o estágio lá e como foi esse início de estágio e para depois virar funcionário. Isso, pronto. Conhecer o Daniel é até engraçado, né? Eu conheci o Daniel criança, não é? Por incrível que pareça, mas eu só convivi com ele na infância, né? Depois de adolescência, adulto, eu não tive mais contato com ele, não. E surgiu, eu saí da empresa onde eu trabalhava, disse, não, agora eu vou sair para estudar. Não estava nem com a proposta para ir para ele, não. Para ir para estágio, né? Isso, mas com 10 dias eu me mandaram uma postagem lá do Coimbra Academy, informando que estavam precisando de estagiários na área comercial. E eu sou da área comercial. Aí eu fiquei assim, gente, eu quero sair da área comercial e a área comercial me puxa de novo. Mas aí fui, né? E fiz a seleção. Teve 2 estágios de seleção e gostaram de mim. Só que, a primeiro momento, a nossa gestora lá, ela ficou meio assim, porque entre os meninos que estavam lá para estagiar, eram todos bem mais novos, né? Pessoal de 21 anos, 20 anos. E aí, no meu currículo, não, você já é uma pessoa que já tem um histórico, você já... Uma bagagem muito forte, Isso. né? Será que tu vem para cá para ser estagiária? Ela ficou nessa dúvida, né? E aí, ela me chamou para conversar, né? E eu expliquei para ela tudo isso que a gente conversou, né? Aí, ela falou, então, pronto, você vai ficar, não é? E aí, depois, veio para a entrevista com o Daniel. E aí, o Daniel falou, né? Eu contei toda a história para ele também, só ressaltei o que eu já tinha falado para a Cíntia, que é a nossa gestora. E aí ele falou assim, cara, eu admiro quem está dando um passo para trás para poder pular para frente. E aí, quando terminou, que ele disse, pronto, você está dentro,
Aí eu falei assim, Daniel, eu tenho que te falar uma coisa para eu poder ficar tranquila em trabalhar aqui. Ele disse, o que é? Se eu te conheci criança. Porque ele não lembrava de jeito nenhum. Ele, como assim? Eu disse, olha, conheci sua mãe, já levei até carão da sua mãe porque derrubei o seu controle do videogame no chão. Aí pronto, aí foi uma conversa super agradável e aí entrei dentro da equipe para trabalhar na área comercial, que não é na clínica. Eu trabalho no Coimbra Academy. São duas empresas diferentes, né? Tem a Coimbra Life Up, que é a clínica, e tem o Coimbra Academy, que é a empresa de cursos, né? Então, eu entrei para ficar nessa parte comercial, que é falar com os estudantes de nutrição, com os nutricionistas que têm interesse na pós-graduação, nos produtos que a empresa tem para ofertar. Aliás, gente, a pós do Daniel Coimbra, do Coimbra Academy, tem aí as vagas abertas. Se quem tem interesse, Isso. viu, já aproveitem. Priscila, ainda nessa pegada de estágio, como a gente... Como é que eu posso explicar? Formar a pergunta aqui. Como foi a questão de tu entrar de estagiária para funcionária? Foi uma transição, tipo, que tu já sabia que ia virar funcionária ou foi uma transição mais... Não. Eu não sabia que eu ia virar funcionária, né? O que acontece é que a área comercial, ela começou a expandir e a precisar cada vez mais do tempo das pessoas, né? E aí eu recebi o convite para supervisionar o comercial. E cumpri 8 horas de trabalho, né? Porque eu precisava mais desse tempo. E eu aceitei de cara. Eu disse, eu estou aqui dentro, é aqui dentro que eu quero ficar, então assumo o desafio. E assim fiquei. Só que nesse meio período também, o Daniel precisou de uma pessoa que cuidasse das palestras que ele faz aí pelo Brasil afora. Também precisou de uma pessoa que tivesse responsável por captar os parceiros, os patrocínios, os expositores dos eventos da gente, que até então não tinha uma pessoa responsável só para isso. E aí surgiu o convite para eu assumir também essa área. E aí é uma área que eu sou simplesmente encantada. Eu adoro conversar com pessoas, né? E aí fiquei. Só que aí o tempo foi ficando cada vez mais preenchido e acaba que um dos lados vai ficando desassertido, né? E aí foi conversado novamente, né? Qual a área que tu se identifica bastante? Não, essa área que eu estou atuando, né? Que é as parcerias, os eventos, as palestras. E aí eu fico com essa área e aí liberei o comercial, que tem uma outra equipe agora cuidando também. Tudo foi muito natural, né? Foi uma coisa leva a outra. Isso, foi acontecendo. Uma coisa do Daniel que ele falou para ti, de dar um passo para trás para dar outro, realmente por isso que essa conversa aqui está acontecendo, porque realmente muita pessoa está em uma carreira ou está tipo querendo descobrir, tipo tá no ensino médio, está querendo se descobrir, ou tem uma pessoa que já está numa carreira, ou tem pessoas que têm essa insegurança. Então é muito bom ter alguém que tipo só foi com a coragem. Era o que tu tinha, tem o apoio do marido e a coragem, e tu foi assim mesmo. Hoje em dia, qual é os teus planos para o tipo nicho que tu pretende atuar? Quais são teus planos assim quando tu se formar? Pronto, eu estou naquela fase de descoberta, né? Eu tenho muito na minha mente que eu quero atuar com diabetes, mas eu também sou apaixonada pelo comportamental. Então, eu ainda não sei muito bem qual a área que eu quero seguir, né? Porque eu fico muito naquela. A gente tem que ser... É uma coisa que eu observo muito, não só no Daniel, mas em todos os nutricionistas que trabalham lá na clínica. Você tem que ser um nutricionista, mas você também tem que ser empreendedor. Não é? Você é um profissional autônomo, mas ali o teu consultório é a tua empresa. E você também tem que visualizar o que é comercial para o teu negócio, né? Então, eu fico imaginando, trabalhar com diabetes, eu vou trabalhar com um nicho, com um público, com os pacientes que precisam do meu trabalho. Vou trabalhar com comportamental. Será que tem tanto... A pessoa entende tanto que é o nutricionista que tem que atuar ou é mais o psicólogo? Vou trabalhar com a área esportiva. Eu falo assim de focar, né? Com a área esportiva, mas será que um atleta é uma coisa?
o desportista é outra coisa, né? Isso. E que vai levar a sério é aquele paciente que vai entrar dentro do consultório ao invés de seguir o que tu vai estar ensinando, ou ele vai querer só debater o que ele já sabe contigo, né? Uhum. Então, eu tenho muitos... É um paciente que vai ter uma conexão também? Isso, eu tenho muitos os porquê, os comos ainda para serem definidos. Tem muitas, que nem a Sabrina estava aqui e falou, tem muitas portas abertas. Isso. Tem muita coisa que tu vai se descobrindo mesmo. Questão de diabetes é mais a parte familiar, comportamental é uma coisa que a gente está vendo muito agora, porque eu acho que é recente essa parte de comportamental. Outra coisa, empreendedorismo sempre foi envolvido com nutrição, só que, querendo ou não, não é muito debatido. Está sendo um assunto atual. Como é que tu vê o empreendedorismo junto com a nutrição, já que tu também trabalha nessa questão de... Trabalhava, né? Trabalha nessa questão de comercial com a nutrição. Eu acho que a gente é uma vitrine sempre, seja qual for a tua profissão. Você é o seu cartão de visita. Então, tem até uma frase que eu ouvi uma vez, que é empreenda você, né? Você tem que se empreender sempre. Você tem que estar ali antenada e ligada para entender o que é que o mercado tá buscando naquele momento e sempre se adaptando. Eu falo que a gente também tem que ser camaleão, não é? O mercado está de um jeito, de repente ele mudou, você tem que mudar também. E assim você vai se destacar, seja em qual for a profissão que tu escolheu. Eu não gosto de venda. Tudo é venda. Tudo na tua vida é venda. Você está... eu sou nutricionista, eu atendo pacientes. Você está vendendo o teu tempo, você está vendendo a tua consulta, você está vendendo o teu conhecimento. Então, tudo é venda. Quando, a partir do momento que você passa a pensar dessa forma, eu creio que você desenvolve bem o teu negócio, o teu nicho de negócio. Entendeu? Então, tu já tem essa pegada. Então, tu querendo ou não, a primeira carreira está te impulsionando, serve até hoje, né? Nos dias de hoje. E em questão de comportamental, tu disse que é uma das áreas que te chama a atenção. Quais motivos? Tem alguma coisa também relacionada a familiar ou mesmo pessoal? Não, é mais pessoal, é mais por mim, né? Depois das minhas 2 gravidez, eu fiquei com o corpo bem mais gordo, e eu me olhava no espelho e falava, nossa, essa não sou eu. E aquilo ali começou a me incomodar, mas eu sou uma pessoa que sou alucinada por doce, eu amo comer. Então, taurina, né? Diz que taurino ama comer, então eu sou uma delas e eu não nego. Tanto é que eu já sou até conhecida. Você tá surpresa com tua idade, porque eu não imaginava que tu tinha isso. Eu dava o quê? Uns 32? Uns 31? Olha aí. Pronto. Pois eu amo comer. E aí eu comecei a estudar essa questão de por que é que você vê um chocolate e você fica louco por aquele chocolate. Eu sou uma delas, né? E aí comecei a entender alguns mecanismos e passei a entender que a gente não pode se mimar, para começar. Então, aquela história de querer é poder é só uma historinha de que conta para acalentar o ego. Mas, se você deseja um alimento, você pode comer dele, sim, mas tudo com moderação, tudo no seu tempo. Não virar vítima também, né? Porque muita gente come mais por, tipo, a recompensa, mas às vezes é a recompensa por ter feito uma coisa que era... Isso. E aí tem um episódio bacana, que foi eu chegando, quando eu estava no processo de emagrecimento e tudo, e depois de eu já ter entendido, ter estudado... Já estava na nutrição? Não. Ainda não. E aí, uma amiga minha me convidou para um chá da tarde na casa dela, um café. E aí ela montou uma mesa linda. Aí ela colocou assim, poxa, Priscila, desculpa, eu esqueci que tu não pode comer. Aí eu, como assim que eu não posso comer? Eu posso tudo. E porque eu já tinha aprendido que eu não posso comunicar para o meu cérebro que eu sou proibida. Porque o proibido é o que te... torna mais gostoso, né? Te impulsiona. E é chato. É chato você viver no proibido. E aí eu comecei a entender e a conversar com as pessoas de que como é que a nossa cabeça funcionava para você conseguir atingir determinados objetivos. É essa área do comportamental que eu gosto. É muito atrativa essa parte mesmo. Não é aquela parte de como é que a gente fala, de patologias, anorexia, mas essa outra
outra parte é não, que já vai mexer mesmo com o psicológico, de ter que Porque precisar a de um... pessoa sempre procura uma recompensa, né? Isso. É É muito mais interessante. essa parte comportamental mais leve, vamos falar assim. É muito interessante que tu É. falou mesmo. Essa questão de proibir mesmo. As pessoas seguem uma dieta restritiva, às vezes, muitas vezes, sem acompanhamento de um profissional nutricionista, e aí sempre cai no mesmo gatilho. Se restringe demais, aí fica sem comer aquilo e, tipo, quando volta, come, assim, Compensando. sem controle. Isso. Acho que é lindo também o Uma comportamental. coisa que eu, Acho que eu tenho esse apego também. Então. Uma coisa até que eu conto para muita gente, um artifício que eu tenho para mim, porque eu sou uma chocolatra, né? Eu aprendi que não é compulsão, é impulsão, porque compulsão é doença, né? Graças a Deus eu não sou doente. Então, eu tenho impulsão por aquele determinado alimento. Então, eu aprendi, eu desmistifiquei um método para mim. Sabe como é que eu faço para não comer? É eu tendo. Então, sempre tem um chocolatezinho, se você abrir minha bolsa ali, você vai achar um. Porque eu sei que ele está ali, eu posso comer na hora que eu quiser. Eu não estou comendo porque eu não quero. E isso vai trabalhando na minha mente. E poder, né? Tipo, eu tenho poder sobre meus atos, sobre minhas... Isso é... É o bom é que tu já leva uma coisa, tipo, da tua vivência pra prática, pra quando tu atuar. Tipo, olha, tem técnicas, tem aquele... Eu não sei se tu já viu, acho que sim, é muito famoso, aquela de colocar um pedacinho de chocolate. Eu já não gosto muito dessa técnica. Não, para mim não funciona. Eu acho, tipo... Eu não sou tão viciada, assim, em chocolate e coisas de doce, né? Então... Tanto é que eu digo, o pessoal pergunta, quer um pedacinho? Não, eu quero todo. Então, como você não vai me dar todo, então eu não quero nada. Mas também não se deixa vítima, né? Tipo, tu não se deixa... Aquilo vai moldar o meu humor. Isso. Mas foi uma coisa que levou tempo ou demorou um pouquinho para ir se acostumando e se adaptando? Eu acho que demorou um pouquinho. Foi uma questão de autoconhecimento, né? De procurando entender o porquê de certas coisas. E aí eu fui investigando, fui aprendendo, fui se conhecendo. E aí foi onde eu me libertei, né? Vamos dizer assim. Eu consigo hoje lidar com a impulsão por certos tipos de alimento, né? De dizer não, porque não porque eu troco o que eu quero agora pelo que eu mais quero depois. Então, eu sempre estou aqueles diálogos internos. Priscila, eu quero que você fale um pouco também sobre como hoje você vê a nutrição, porque eu acho que a nutrição ela está sendo discutida, sendo levada com muita mais força do que anos atrás. Então, hoje, talvez até você não tenha começado antes nutrição, porque também não tinha muito essa como divulgação. Isso. Então, como é que você vê a nutrição hoje para uma nutrição de pós-pandemia, por exemplo? Pronto. Quem está fora, não é? Quem não está nesse universo de estudar a nutrição em si, imagina que nutrição é só te dizer o que é que você deve comer para você emagrecer. E foi isso que eu já enxergava antes mesmo de estudar. Gente, se eu não comer, eu morro, então é porque o que eu estou comendo está servindo para alguma coisa aqui dentro. Tem um porquê dessas coisas. De forma bem leiga mesmo. Foi essa parte da curiosidade. E depois de estando dentro da nutrição, eu comecei a enxergar o universo que é a profissão. Enfim, dentro de um consultório de nutricionista, você resolve muitas, ou quem sabe, todas as suas questões de saúde do teu corpo. Porque tudo está ligado a um mecanismo, a uma função. O que falta para a humanidade é ela enxergar isso. Eu acho que está mais perto para que se entenda. Como você falou, né? A gente lançou a pós de neuronutrição, não é? Nutrição e psiquiatria. Quem imaginava que você está com algum transtorno, ansiedade, depressão, que você vai para o consultório do nutricionista para tratar essa questão? Não estou dizendo que ele não vai mais para o psicólogo, para o psiquiatra, mas sim trabalhar as duas profissões de mãos dadas. O nutricionista trabalha com diversas áreas e realmente privação de sono, ansiedade, depressão, ter essa ansiedade generalizada faz com que isso afete nossa rotina, nossos hábitos alimentares. E é o que eu falo também, a indústria é muito cruel. Eu falo essa frase direto, a indústria é muito cruel, principalmente com as crianças, né?
Então, crianças são diagnosticadas como hiperativas, enquanto não são. Simplesmente o pai está dando um alimento com glutamato monossódico ali para elas e está deixando os meninos loucos, não é? Então, é falta de conhecimento. Eu vejo muito no supermercado, aí eu vejo o pessoal indo na seção de iogurtes, né? E aí compra ali o chambinho, achando, pode citar nome de marca, né? Comprando ali um iogurte, achando que está dando o melhor para o teu filho. E acaba que você não está dando alimento, coisa nenhuma para ele. Está dando açúcar e corante. Isso. E aí vai desenvolvendo alergias, esse boom de crianças autistas, né, que estão nascendo. Também eu estava estudando sobre o assunto e tem muitos estudos que mostram que é a alimentação que vem desde a época dos nossos bisavós, quando a indústria começou a ativar na humanidade. E substâncias com substâncias, que vai fazendo alterações genéticas até chegar. Eu não, graças a Deus, meus filhos não são autistas, mas quem sabe se a minha filha ou meu filho não vai ter um, porque essas substâncias entrou dentro da minha família desde lá do passado, né? Então é isso. A nutrição ela tem muito o que mostrar para a humanidade. Eu não sei se também se desbravar, né? Porque eu acho que muita coisa já foi descoberta e já foi estudada, já foi mostrada. Enorme na nutrição, porque a gente descobre que a área que a gente vive influencia para os nossos hábitos alimentares e tudo. Então, eu acho que... E foi uma das coisas que me encantou na questão da fertilidade, né? Eu disse, gente, o médico não conseguiu fazer com que eu engravide e a nutricionista conseguiu. Essa área, por alguma vez, assim, passa na tua cabeça em seguir ou não? Não. E, por incrível que pareça, eu não me encantei pela área Te mostrou um pouquinho da nutrição, mas não da fertilidade. Mas foi onde eu me encantei mesmo pelo universo da profissão. Hoje em dia, tu aplica a nutrição em todas as áreas da tua vida, como mãe, como filha, como hoje a desportista, né? Porque tu faz musculação. Quais são os esportes? Eu gosto de correr, né? Todo final de semana a gente está aí treinando. A meta agora é ir para São Silvestre no final do ano. Gente, olha aqui. Apoio, viu? Eu quero começar a correr, eu quero começar a fazer outros esportes. Por enquanto, eu só faço musculação e morrendo ainda. Mas é muito bom ver que a nutrição realmente mudou. Tem duas Priscilas, né? Uma antes e uma depois. Com certeza. Isso aí é verdade. Eu queria que tu desse um conselho agora. Vamos quase encerrando, mas ainda não. Desse um conselho para quem não sabe o que fazer ainda como da vida. Não estou falando para quem vai começar a nutrição, porque isso a gente já conversou antes, mas para quem está com dúvidas, porque muitas vezes a gente se encontra perdido. E tu contando tua história, que eu achei maravilhosa, dá para ver que tu teve, medo, mas ao mesmo tempo isso não te parou de nenhuma forma. Então, para a pessoa que está se sentindo perdida assim na vida. O conselho que eu dou é paciência. Porque eu, olhando para mim, hoje eu enxergo feliz daquele que, aos 18 anos de idade, quando sai do ensino médio, já tem bem definido o que quer. Porque aí ele antecipa todo o histórico dele. Mas quem não sabe, eu digo, arrisque, conheça uma coisa, conheça outra, não tenha pressa. Não tem por que você, de repente, entrar dentro de uma faculdade e dizer que aquilo ali vai ser a profissão por toda a minha vida. A nossa vida ela é muito longa e ela é muito bonita. Então, a gente tem que aproveitar a cada momento, aproveitar a jornada. Eu tenho uma tendência a gostar de determinado assunto. Vai lá, estuda, vivencia. Antes da faculdade, eu pensei... Na faculdade, não, no ensino médio, eu pensei que eu queria ser advogada, juíza. Hoje não tem o pé do perigo de eu atuar numa profissão dessa. Eu fico olhando assim, gente, não dá para mim, não. Você tem que ser dissimulado, você tem que mentir, você tem que ser agressivo. Não dá para mim. Mas foi a faculdade foi o vestibular que eu prestei assim que eu terminei o ensino médio. E logo depois não passei, e aí eu pensei, eu gosto dessa área de eventos, eu gosto de conhecer lugares, vou estudar turismo. E
estudei, fiz a faculdade toda, sou encantada pela profissão ainda, né? Mas não é aquela que brilha meus olhos. Atuei para poder entender. Saí do turismo, fui ser empreendedora de confecção. Olha aí, só mudando, né? E na confecção, eu ainda fiz um semestre de moda. Cada vez se descobrindo, não né? é? E aí, lá na faculdade de moda, fazendo os croquis, os moldes, assim, eu cortando tudo torto, porque eu não tinha paciência, assim, gente, eu não sou detalhista, isso aqui não é para mim. Não tem como eu... eu consigo administrar, mas ser estilista, não. E foi indo. E com o tempo, com a maturidade, com você se conhecendo, foi onde eu cheguei. Então, feliz daquele que sabe logo no início, mas você não sabe também, não tem problema. Viva o momento, não te impede. Ai, gente. É muito bom escutar histórias assim, porque por um bom tempo eu comecei a fazer engenharia florestal e aí eu tranquei. Por um bom tempo eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu fiz certo? Porque eu estava na federal, aí vim para uma particular, mesmo com bolsa, eu fiquei tipo, meu Deus, será que... Então a gente tem esse medo e é uma medo coisa... do desconhecido, né? E se não der certo, né? É aí que nem tu falou, não gosto dessa palavra. É aquele negócio, mas se você pensar que se não der certo, você pode começar de novo. E outra coisa também, se a gente ficar só nesse se a gente se paralisa. Então, é muito bom ver que a nutrição abriu portas para nós duas. Eu te admiro muito, porque, assim, questão de mudar de uma carreira para outra, já está sendo estabilizado. Também a questão da tua fertilização, que te deu um primeiro passo para conhecer a profissão de nutricionista. Eu acredito que é Deus, né? Se Deus, assim, ó, é por aqui. Eu preciso te mostrar dessa forma que é para tu se encantar. Eu também acredito nisso. Tu contando tua história, só foi isso. E quer falar mais alguma coisa sobre nutrição? Sobre como a nutrição te moveu e te movimentou a ser o que é hoje, a Patrícia de hoje, até a rotina que tu tem hoje? Pronto. Para dar uma mensagem final, é que a nutrição é a chave, né? Então, você tem que ter amor por ela e entender que você tem uma missão. E descubra a tua missão e segue nela, que o resto dá certo. Ai, gente, eu amo conversar com quem a gente sente uma paixão de nutrição, porque a gente tem que sempre estar apaixonado por essa carreira. Vai ter dificuldades, não vai deixar de ter, porque a gente é apaixonado. Mas é saber que a gente está onde a gente tem outras pessoas que... Nossa vida é assim, né? E onde a gente vai dividir o caminho, a trajetória com outros profissionais, futuros profissionais da nutrição. Foi muito bom te conhecer. Ai, que Espero bom. que a gente tenha mais momentos juntas. Se Deus quiser, vamos ser colegas aí, ó. Vamos trocar figurinhas, trocar ideias, né? trocar informações. É muito bom. E eu quero muito agradecer, tanto pelo apoio que tu tem me dado até agora, e também por você ter aceitado o convite e vir aqui. É muito bom ouvir outras histórias, ouvir alguém que realmente motive a seguir a nutrição. Então, você, com certeza, ilumina e também dá apoio e suporte para quem tem essas dúvidas. E, com certeza, a Vitória não errou quando falou que a gente tinha que fazer um NutriPod contigo, porque realmente é uma coisa enriquecedora. Então, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Ai, que bom. Eu que agradeço. Quebrando mais uma barreira, né? Como eu te disse. Ai, Nadine, tô nervosa aqui. Ela nem pareceu nervosa, gente. Ela fala muito bem, mas eu descobri que ela ela já fez curso de... Não fiz. Eu tenho vontade de fazer. O PNL? Não, o PNL eu fiz. O curso que a gente estava conversando antes era sobre como se portar em câmeras e tudo. Eu ainda não fiz. Não, esse é um que tu vai fazer, com certeza. Então, é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom. Tchau, gente. Essa é a Priscila Moura. Sigam ela no Instagram e em breve vocês podem se consultar com ela. Coimbra Academy está com vagas abertas para pós-graduação. Isso. Tchau. Obrigada. Falou